Bom dia, querido irmão, querida irmã. Sou o Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa O Pão da Palavra, no qual nós meditamos a palavra de Deus proclamada neste domingo. Minha saudação aos queridos radiovintes da Rádio Comunidade FM e da Web Rádio Nossa Mãe de Birité, que nos acompanham neste momento. Nós estamos celebrando o primeiro domingo do tempo da Quaresma, no ano litúrgico C. Conforme nós veremos daqui a 2 domingos, a partir do terceiro domingo, o tempo da Quaresma, que geralmente se reveste de um caráter penitencial, pois esse tempo foi instituído pela Igreja no século III como uma preparação final para aqueles que haveriam de ser batizados, os catecúmenos, bem como também era um tempo forte de penitência para que o candidato pudesse realmente demonstrar que ele queria se tornar cristão e ser batizado na vigília pascal. Além disso, no tempo da Quaresma, aqueles pecadores que haviam cometido pecado grave e se afastado da mesa da Eucaristia faziam intensa penitência imposta pelo bispo durante esses 40 dias e na Quinta-feira Santa confessavam seus pecados para, na vigília pascal, serem admitidos novamente à mesa da Eucaristia. Então, a grande característica do tempo da Quaresma é a penitência, e somos convidados nesse tempo quaresmal, então, a rever a nossa fidelidade batismal, se nós estamos sendo fiéis ou não ao batismo que recebemos, às promessas do batismo, de seguir a Jesus, de praticar o Evangelho. Mas cada ano litúrgico, ano A, ano B, ano C, tem um foco, né, a partir do Concílio Vaticano II. E o ano litúrgico C, o foco é justamente a penitência em si, né? Ou seja, a partir do terceiro domingo do tempo da Quaresma, os textos litúrgicos falarão da característica da penitência, da conversão, do pedido de perdão dos pecados, e para nos apontar este caminho de reconciliação, esse caminho de vida nova. Os 2 primeiros domingos, normalmente, o evangelho é sempre o mesmo. A tentação de Jesus e a transfiguração. Mas vamos meditar o que a palavra de Deus nos ensina neste dia. Então, pois muito bem, as leituras que nós temos para este domingo é Deuteronômio, capítulo 26, versículo 4 a 10. Depois Romanos, capítulo 10, versículo 8 a 13. E depois Lucas, capítulo 4, versículo 1 a 13. Na primeira leitura, Deuteronômio 26, 4 a 10, nós temos a profissão de fé do povo de Israel, do povo eleito, do povo israelita. O povo de Israel sempre professava a fé de que Deus lhes havia tirado da escravidão do Egito, né? Primeiro, a origem do povo em Abraão, um arameu errante, que desceu, cujos filhos desceram e se tornaram escravos no Egito. Deus os libertou e agora os colocou na terra prometida. Então, quando eles iam fazer as suas oferendas no altar, no culto, eles professavam esta fé. A fé num Deus libertador. Então, isso é bonito. A fé de Israel é baseada num fato histórico. Eles enxergam na história deles uma ação, uma intervenção de Deus que os tirou de uma situação da escravidão e os levou para a terra da liberdade. Então a fé é baseada num fato histórico, em algo que verdadeiramente aconteceu. O mesmo paralelo está na fé cristã. Segunda leitura, Romanos, capítulo 10, versículo 8 a 13, que fala da profissão de fé dos cristãos, né? Os cristãos acreditam que Jesus é o Senhor. O Senhor. E se nós pegarmos toda a teologia paulina, que está expressa nas cartas paulinas, Paulo vai dizer que Jesus, foi instituído como Senhor a partir da sua ressurreição. Então, dizer Jesus é o Senhor está implícito a fé na ressurreição de Cristo, a fé na vida eterna de Cristo. E isso também é um fato histórico. É algo que verdadeiramente aconteceu. Cristo nasceu,
viveu, morreu e foi ressuscitado por Deus, e este fato é um fato histórico, ao qual os cristãos dão seu assentimento de fé e reconhecem em Jesus o Cristo de Deus e Senhor agora de todo o universo. E Senhor de todo o universo. Né? Então, a segunda leitura, portanto, nos tem esse bonito paralelo, né, de ser a profissão de fé cristã. Se a primeira leitura é a profissão de fé dos israelitas, a segunda leitura mostra justamente a profissão de fé cristã, uma profissão de fé que deve ser existencial. Não basta simplesmente dizer Jesus é o Senhor, é preciso dizer Jesus é o Senhor com a nossa própria vida, com a nossa própria história. Né? Ele é Senhor do universo, Senhor de nossa vida, e por isso nós vivemos segundo os seus ditames, vivemos segundo aquilo que ele nos ensinou como modelo de vida no Evangelho. O Evangelho, sempre o Evangelho do primeiro domingo do tempo da Quaresma, é o Evangelho das Tentações. E hoje nós temos aqui a versão lucana das tentações. Né? Jesus tentado no deserto. Jesus passa 40 dias no deserto. Esse número é um número absolutamente simbólico. O número 40 na Bíblia significa um tempo de preparação. Isso significa que Jesus, antes de assumir publicamente a sua missão, ele passou um tempo de retiro, um tempo qualitativo diante de Deus, para perceber se as suas motivações eram genuínas ou não, se as suas motivações eram sinceras ou não. E isso por quê? Né? Por quê? Porque ele era ser humano. Então, por isso que é muito interessante a gente considerar as tentações de Jesus não como tentações de Jesus, mas tentações de todo ser humano. Pois todo ser humano tem essas mesmas tentações que Jesus teve. Quais são? Cada evangelista coloca, Marcos, por exemplo, não detalha quais são as tentações. Mateus e Lucas colocam as mesmas três, porém em ordem diferente, porque eles têm uma intenção teológica, catequética para isso. Mas basicamente é a tentação de transformar pedra em pão, a tentação de pular do alto do templo para que Deus salve, e a tentação de adorar ao diabo para ser dono do mundo, O que são essas tentações? A primeira tentação é a tentação do materialismo, porque Jesus responde ao diabo: olha, não só de pão vive o homem, pão é matéria, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Palavra não é matéria, palavra é uma realidade espiritual, imaterial. Então é a tentação do materialismo. É a tentação de achar que as coisas materiais, os bens materiais podem trazer satisfação e plenitude ao ser humano. Existe uma fome mais profunda dentro do coração humano que nada que seja material é capaz de saciar. É a fome de Deus. É a fome de Deus. Né? É interessante notar que essa tentação também pode ser lida de outra forma, porque Jesus não fez pão para si, mas fez pão para os outros. Então também pode ser entendido também a tentação de usar o poder em benefício próprio. Muitos utilizam o poder em benefício próprio, ao invés de usar o poder em benefício dos demais. Ok? A segunda tentação, pular do alto do templo para que Deus salve, para que Deus mande um anjo, é a tentação do espetáculo religioso ou a tentação de provar a Deus, de colocar a vida em risco para forçar a Deus a fazer alguma coisa. Muitos nesse tempo de pandemia rejeitaram usar máscara, fizeram aglomerações, não tomam as vacinas, achando que Deus vai lhes proteger do mal. Isso é tentar a Deus. É fazer esta mesma tentação que o diabo propôs para Jesus, de colocar a própria vida em risco para forçar a Deus a intervir. Ou seja, é uma tentação ridícula, uma tentação horrível, uma tentação feia. Além disso, é o espetáculo religioso. Né? Então, imagina Jesus lá no templo, então os anjos todos vindo para poder salvar Jesus. Então, é a tentação do espetáculo religioso, de fazer da religião um espetáculo de milagres, quando, na verdade, a religião quer propiciar esta união verdadeira e sincera do fiel para com Deus. A terceira tentação, que é a tentação de adorar o diabo para ser dono do mundo, é a tentação contra a fraternidade.
Jesus não pretendeu dominar o mundo, ser senhor de todas as nações de forma alguma. E quem pretende dominar as pessoas pela força, pela guerra, pela violência, como a gente tristemente está assistindo neste exato momento acontecendo lá na Ucrânia, esta invasão injusta da Rússia a um país soberano. Ou seja, isso é a tentação do poder, que atenta contra a fraternidade. Adora-se a Satanás para ser dono do mundo. Não se esqueça que Jesus vai dizer depois no Evangelho que adianta ganhar o mundo inteiro e vir a perder a vida eterna. Então, muitos que são donos do mundo, depois não terão a vida de Deus. Por quê? Porque massacraram as pessoas, dominaram as pessoas, mataram as pessoas e atentaram contra a fraternidade. O grande segredo de Jesus para vencer as tentações foi que, para cada tentação do diabo, Jesus ele rebate com um versículo do livro do Deuteronômio, com a palavra de Deus. Então, esse texto também nos ensina que se nós quisermos libertar-nos das más inclinações que estão dentro do nosso coração, aqueles maus desejos que estão dentro do nosso coração, a gente precisa constantemente se alimentar da palavra de Deus, que haverá de nos ensinar e nos dar o discernimento e a resistência contra as forças do mal. É o grande segredo deste evangelho. Então, com Jesus, somos chamados a entrar agora no período da quaresma, nesse período do deserto, para rever de fato se nós estamos sendo fiéis ao nosso batismo ou não. Se nós não estivermos sendo fiéis ao nosso compromisso cristão, fazer um profundo exame de consciência, buscar um padre, buscar um presbítero e fazer uma boa confissão, para que na vigília pascal todos juntos possamos renovar as nossas promessas do batismo e renovar o nosso compromisso de seguir a Jesus. Para isso, queridos irmãos e irmãs, rezemos ao Deus nosso Pai. Concedei-nos, ó Deus Pai, que ao longo dessa quaresma possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo e corresponder ao seu amor por uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus sobre vós permaneça para sempre. Amém. O meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM, à Web Rádio Nossa Mãe de Birité, que nos cede esse espaço para pregar a palavra de Deus, e a você, querido internauta e rádio ouvinte, pela sua audiência. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.